TV Entrevista de hoje, neste domingo, em horários alternativos, para você que está assistindo durante a programação, fala sobre voz. Estou aqui com a Cida Coelho. Cida, tudo bom? Tudo bom, Rick? Legal, obrigado, viu? Imagina, é um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. Vamos falar de voz. E dia 16, agora terça-feira, é o Dia Mundial da Voz, né? Mas já no domingo, as pessoas já estão falando muito sobre isso, já antecipou, virou uma semana da voz, porque são tantos cuidados que a gente precisa ter com a voz, né? Exatamente, a semana inteira vai ter, assim, programação no Brasil inteiro, né? Aqui no Brasil, na verdade o Brasil foi pioneiro para esse Dia Mundial da Voz há 14 anos atrás, iniciou-se todo um trabalho de ação conjunta entre fonoaudiólogos, otorrinos, laringologistas, então se escolheu o dia 16 de abril para chamar a atenção da população para a importância dessa ferramenta tão natural, que a gente usa tão naturalmente, que a gente usa desde que a gente nasceu e que todos nós usamos, né? Não só os profissionais que ganham, que têm ali o seu ganha-pão, mas todas as pessoas, de uma maneira ou de outra, usam a sua voz. Então, sim, às vezes a pessoa pode trabalhar num telemarketing, por exemplo. Sim, e aí, como é que vai trabalhar com a voz, né? Eu estava até perguntando antes da entrevista, aqui da gente está gravando, para a Cida, as pessoas vêm aqui, por exemplo, profissionais como eu, não posso nem fazer um ran-ran na frente de uma profissional, porque eu sei que o ran-ran é péssimo, né? É péssimo, Rick, é péssimo a gente O que acontece, esse pigarro? Porque no momento, como você pode ver aqui nessa imagem, tá? A gente vê um V aqui esses As cordas vocais. Exatamente, aqui é a corda vocal direita, a corda vocal esquerda. Elas estão como se fosse a letra V, porque elas estão afastadas da linha média, né? Elas estão afastadas, porque provavelmente a pessoa no momento dessa foto estava apenas respirando. Sim. Quando a gente vai falar, elas se unem e vibram entre si, certo. tá? Então, aí o contato de uma com a outra é que vai produzir a voz. O que acontece? Quando você faz dá essa limpada na garganta, elas se chocam entre si, dão uma chacoalhadinha, fazem um atrito mais forte para expulsar a secreção que está te incomodando, porque geralmente a gente pigarreia quando sente algum incômodo, como se tivesse um corpo estranho. Arranhando, você sente algum incômodo, né? Tem algo ali, parece preso, então a gente tende a fazer esse barulhinho, esse tranquinho para expulsar, e realmente a gente acaba expulsando e o alívio é imediato. Tá? Só que a conta vem depois, né? Porque cada vez que você faz esse tranco, se for uma vez, duas vezes no dia, o estrago não é tão grande. Agora, há pessoas que pigarreiam o dia inteiro, por um motivo ou por outro. Então, na verdade, o pigarro, ele alivia, mas ele não é um remédio, né? Quer dizer, se eu tenho um pigarro num tanto que me obriga a limpar a garganta várias vezes ao dia, isso já é um sinal que alguma coisa está errada. E qual é o ideal? Quando a gente se sente, por exemplo, que está alguma coisa incomodando, tem alguma secreção? O que a gente recomenda, assim, nesse momento, porque a gente pode acontecer com qualquer um de nós, né? Então, o que a gente recomenda é engolir, pegar um golinho de água, tá? Pôr o golinho de água na boca e engolir com força, apertar a garganta na hora de engolir, tá? Para você ajudar e repetir isso mais uma vez. Então, pelo menos 2 goles fortes, tá? O que a gente sente assim na prática clínica é que fazer isso evita muitas vezes que você pigarreie ao longo do dia. Então, às vezes as pessoas me falam, Cida, não que eu não tenha pigarreado, eu consegui diminuir, porque muitas vezes quando eu faço essa deglutição forçada, me alivia, outras vezes não. Mas só de economizar algumas pigarreadas, isso já dá um ganho bem legal. Então, essa engolida forte já costuma ajudar bastante no momento. O que a gente recomenda também é a ingestão de água durante o dia inteiro. Então, para lubrificar, ser amigo de um copo d'água, amigo de uma garrafinha de água, para lubrificar as cordas vocais e hidratar o teu organismo como um todo. Então, a gente tem que conseguir se habituar a ter na mochila, sempre por perto. Aquela exatamente. E ir tomando água ao longo do dia todo. Ah, Cida, mas não é só na hora que vai falar? Não, eu preciso já estar hidratado, então eu preciso vir me hidratando ao longo do dia. Para no momento que eu for falar, eu só precisar realmente dar alguns goles para umidificar aquilo daquele momento. Mas o meu organismo e as minhas cordas vocais, porque como você vê aqui, elas são úmidas.
tá? Certo. A gente vê esse brilho, isso aqui tudo é revestido por uma mucosa que é úmida. A vibração... Precisa hidratar, não só no local, mas hidratar de um modo geral, né? Exatamente. Você tem no organismo a água. No organismo todo, tá? Porque todos os arredores são de um território úmido e de uma sensibilidade muito grande. Você tocou num ponto também muito importante. As cordas vocais, elas são muito sensíveis. Por que elas são tão sensíveis? Como vocês veem aqui, tá? Esse V aqui, o que ela daqui para baixo? Daqui para baixo é a traqueia. Tá? É a traqueia e lá para o fundo o pulmão, são os pulmões. O que acontece? Na verdade, esse órgão aqui que a gente está vendo, as nossas cordas vocais, essa parte aqui é denominada de laringe. Tá? A laringe é uma parte do sistema respiratório que nós, ao longo da evolução, adaptamos e utilizamos ela para falar. Sim. Mas na verdade, originalmente, ela é do sistema respiratório. Então eu brinco que a gente usa de aluguel. É um aluguel. Tá? A gente usa emprestado, tá? E o que acontece? Elas são muito pequenininhas, frágeis, tá? Porque elas não foram criadas especificamente, elas foram desenvolvidas para isso. Adaptou-se tá? ali. Mas isso aqui que a gente vê até que mais ou menos grande, tá? Na verdade é pequenininho, tá? Tem cerca de 3 centímetros mais ou menos. É bem pequenininho. Então é uma região extremamente importante para respiração, para proteção também, porque toda vez que a gente vai deglutir ou quando a gente tem que proteger o pulmão, por exemplo, ela se fecha. Tá? E também usamos para falar. Então, é uma estrutura que ela é muito utilizada e merece realmente ser bem cuidada, porque como você está vendo aqui, ó, aqui você já vê que isso aqui, por exemplo, deveria descer retinho. Já você não vê tá que não está tão retinho, tá? Você vê que tem uma leve barriguinha aqui. Aqui tá um pouco pior, né? Um pouquinho pior aqui, tá? São calinhos de corda vocal ou nódulos de corda vocal começando, tá? Aqui a gente já vê uma situação um pouquinho pior, você vê que parece um calo maior, na verdade é um pólipo, tá? E você tem uma reação do outro lado, a mesma coisa aqui, um pólipo já mais avermelhado, aqui outro pólipo, olha, veja. Bem grande. Uma situação, isso aqui já é cirúrgico, tá? Mas em todos esses casos, por exemplo, que você acabou de ver aqui, que a gente está vendo essa ilustração, são situações onde a pessoa gerou, tá? Isso aqui, por exemplo... Como chegou nisso? É isso que eu ia te perguntar. Então, exatamente. Isso aqui foi resultado de um abuso vocal, de um uso intensivo da voz, tá? E que acabou lesando a corda vocal. Tá? Você imagina que é uma estrutura que tem que se aproximar e apenas vibrar. Só que muitas vezes a gente não fala como eu estou falando com você nesse tom. Às vezes a gente briga com alguém, ou a gente tem que chamar alguém de longe e sobe o tom de voz. Exige muito, Exige muito. Ou a gente está num campo de futebol e está torcendo pelo time do coração, e aí aquela adrenalina, aquela emoção você não percebe, você grita. Tá? Você está no carnaval, você está num ambiente, show de rock, num ambiente barulhento. Som muito alto, né? Exatamente. Isso exige, a gente não percebe, mas a gente passa a falar mais alto. Aí vem a rouquidão, que é o sinal do desgaste. Exatamente. Sabe? Isso é um outro ponto super importante. Eu ia te perguntar isso, porque, por exemplo, professores, pastores, padres, todas as pessoas que falam, cantores, tem que ter um cuidado especial, né? O que você recomenda, assim, de cuidado especial? Olha, a primeira coisa, assim, só voltando na questão da sensibilidade. Esses profissionais que você acabou de mencionar tem que ficar, então, mais alertas, eu acho que, do que todos, né? Porque eles têm nas suas cordas vocais ali o seu ganha-pão. Então, isso realmente é super importante. A primeira informação que eu acho que é importante é que corda vocal não dói. Tá? Então, se você está com um pólipo desse, ou se você está com um pólipo gigante desse, ou se você está com um edema grande também, enfim, seja o que for, tá? Isso tudo aqui não dói. Tá? Nada disso aqui dói na corda vocal, não dói, não dá febre, não dá... É um problema silencioso, né? Você não percebe, né? Silencioso, entre aspas. Sim, tá? Concordo. Veja bem, na verdade, ele não costuma ser um sintoma digno, né? A ponto de levar a pessoa a procurar ajuda do médico ou do fonoaudiólogo. A pessoa vai procrastinando, vai deixando... Exatamente, porque ela fala, eu vou chegar no médico e vou falar que eu vim aqui porque eu tô achando que a minha voz está estranha, esquisita. Se eu não tenho febre, não tenho dor... É só uma rouquidão, toma um chazinho... Exatamente. Então a pessoa acostumou, na maioria das pessoas se acostumaram, né, a considerar a rouquidão como um estado normal. É dela mesma. Essa rouquidão é dela mesma. É natural dela. Mas é natural dela há quanto tempo? Ela nasceu assim ou se tornou assim, tá? E muitas vezes... A própria pessoa, na maioria dos quadros, a rouquidão ela se instala
paulatinamente, pouco a pouco. Então a própria pessoa não percebe que ela está ficando cada vez mais rouca. Fica uma coisa crônica, né? Exatamente. Então aí ela começa a se preocupar quando os outros começam a perguntar para ela: nossa, por que a sua voz está assim? Você está gripada? Sua voz está diferente. Eu te acordei no telefone? Não, imagina. Não, 3 horas da tarde, exatamente, estou trabalhando. Né? Ou então, aí a pessoa começa a falar, a terceira pessoa que me pergunta alguma coisa errada. Se eu acabei de acordar, eu não acabei de acordar, eu tô, né? Então aí a pessoa começa a se preocupar. São sinais. Exatamente. Então qual é o primeiro sinal que esses profissionais que você mencionou como professores, teleoperadores, padres, falam com cantores, o público em geral, pessoas que usam a voz como seu instrumento principal de trabalho devem se preocupar com o som da voz, principalmente. Então, valorizarem aquilo que estão escutando da sua própria voz, em primeiro lugar, tá? Porque se a minha voz está falhando, se eu chego muito cansado, se eu não tenho mais coragem de falar no fim do dia ou no final da semana de trabalho, é porque alguma coisa está errada. Se a minha voz começa a ficar mais grave, mais rouca, mais falha, provavelmente é um sinal de desgaste. Isso por si só já deveria nos levar a procurar um profissional, a procurar um médico, ou otorrinolaringologista, um especialista nessa área, né? Ou um fonoaudiólogo, para receber a ajuda, receber a orientação para como reverter esse quadro. Tá? Agora, eu acho que agora o Dia Mundial da Voz é um momento também, não só dos profissionais da voz, mas todas as pessoas, né? Inclusive o mote da campanha desse ano é cuidando da voz em todas as fases da vida, porque a voz, e diferentemente das palavras, né, ela está presente desde o momento do nascimento. A voz pela voz que nós nos manifestamos pela primeira vez ao nascer, né, o primeiro som que o ser humano emite é o som do choro. Exato. O choro nada mais é do que a vibração das cordas vocais, é o primeiro ar, né? Exatamente, é a primeira vibração. Ao longo do primeiro ano, quem é pai ou mãe sabe que a gente vai aprendendo a se comunicar com a criança e reconhecer as diferenças entre os choros até, porque a gente consegue perceber quando é um choro de dor, um choro sentido, um choro sofrido, quando é um choro de fome, quando é um choro de manha, né? Enfim, a gente começa até a catalogar esses, e é fato, eles realmente têm diferenças acústicas. Tem bastante diferenças, verdade. E aí depois, ao longo na primeira infância, a voz é super importante. Você pode ter problemas, criança tem problema de voz? Tem sim. Vem muita criança com problema? Pode sim, vem, porque só não vem mais porque muitos pais e professores às vezes consideram bonitinho, acham que também faz parte do desenvolvimento natural da voz. E nem sempre, né? Porque na maioria das vezes a gente pode ter situações de lesão na corda vocal, tanto quanto essas que a gente acabou de ver, ou até maiores. Em crianças isso também merece acompanhamento. O ideal é fazer um acompanhamento mesmo com o otorrino e também com a fonoaudióloga, né? Pra gente... Uma vez por ano, 6 em 6 meses. Sim, exatamente. Pelo menos uma vez por ano, né? Mas assim, também acho que vale o recado para os pais ou professores, vale assim, o mesmo que a gente fala para o adulto. Não é normal uma criança ser rouca. Tá? Então uma criança pode ficar rouca, assim como um adulto, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, né? Se isso vem acompanhado, por exemplo, de um quadro gripal, de um resfriado, de uma faringite que nenhum de nós está livre, principalmente agora na época começa o outono e inverno. Tá? Mas isso deve se resolver em 2 semanas, 3 semanas no máximo. Caso isso esteja sendo uma constante. E assim, aí o que eu aconselho também os pais é o seguinte: na dúvida, pega um calendário, a folhinha, e começa a marcar na folhinha os dias que a criança está rouca ou não. Porque também os pais perdem a noção. Pode ser alguma coisa na escola. Tá rouca, então, mas acho que faz só 1 semana. Então, não, na verdade, quando você vai ver, o mês inteiro tem estado rouca. Aí já ela fica rouca de vez em quando. Tá bom, marca na folhinha e depois você me conta. Aí muitas vezes a gente tem um resultado surpreendente, muitas vezes, né? Então tá aí, olha, bacana, o QTV Entrevista falou sobre voz hoje. Você está assistindo sempre aos domingos às 10h20 ou nas reapresentações. E muito obrigado, Cida Coelho, por ter dado essa aula pra gente. E a gente tem que ficar ligado. Você que trabalha com a voz ou mesmo você que não trabalha com a voz, mas não quer ficar rouco por aí achando quando alguém te ligar que você acordou naquele momento. É uma coisa desagradável. Com certeza. Muito obrigado pela sua atenção, seus esclarecimentos. Então é muita água, respiração correta e voz pausada. E voz pausada e descanso e alimentação saudável. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima.